estava falando, o embasamento teórico, ele é bastante desafiador, né, de se realizar, porque ele exige muita leitura, assim como toda a construção do projeto, né? Não tem como escrever um projeto sem fazer bastante leitura. Então, desde o começo, você tem que estar lendo bastante, e esse embasamento teórico é o que vai estruturar a tua ideia, a tua mente, para tudo que tu vai escrever a partir de então. Então, exige bastante leitura. Então, depois a gente pode abrir um bate-papo aqui, outro dia, só para a gente falar sobre construção de embasamento teórico, tá? Se vocês acharem interessante. Então, você deve fazer o quê? Uma revisão de bibliografia, buscar dentro do tema quais são os assuntos, os livros, os relatórios, os documentos, trazer tudo que foi desenvolvido, né? Um breve histórico e trazer o que tem de mais atual, né? É conveniente estabelecer um marco teórico de referência, né? Ou seja, o recorte epistemológico sobre o qual você está trabalhando, qual é a linha de conhecimento, né? Por exemplo, quando a gente fala de ecologia, tem diferentes linhas de estudos ecológicos, qual é a tua linha, deixa aquilo bem recortado ali, que você vai adotar a partir de então, tá bom? Pra gente finalizar, pra gente abrir para as perguntas, tá? Tem o cronograma, né? Que isso aqui, gente, a gente não pode esquecer de fazer de jeito nenhum. E é muito importante, que é basicamente o último tópico dentro do projeto de pesquisa, do pré-projeto de pesquisa. Então, o cronograma é onde eu vou apresentar todas as etapas do meu estudo e como que ela vai ser realizada ao longo do tempo disponível. Isso é uma coisa importante, que eu não sei como que eu deixei passar aqui. Quando eu estou lá no início do meu projeto, pensando, eu tenho que pensar algumas coisas importantes para saber se eu consigo realizar o meu projeto. A primeira delas é se eu tenho recurso financeiro, se eu tenho projeto em termos logísticos e se eu tenho tempo para executar. Então, é olhando para o meu cronograma, elaborando meu cronograma, que eu vou saber que se vai dar tempo ou não. Então, por exemplo, uma pesquisa social, que eu preciso passar o projeto por um comitê de ética, eu preciso de bastante tempo para executar, porque eu só posso começar a pesquisa depois que o comitê de ética aprova a minha pesquisa, né? Então, e eu tenho que ter o tempo para o comitê de ética aprovar a minha pesquisa. Então, por exemplo, no meu estudo de doutorado, eu passei 6 meses esperando a aprovação de comitê de ética. No projeto que a gente está desenvolvendo agora, a gente passou 8 meses esperando a aprovação do comitê de ética, porque vai de caso para caso. Então, isso tem que estar previsto no teu cronograma, porque senão você não vai conseguir executar o seu trabalho de campo. E é por isso também a realização de um cronograma, porque se isso não está previsto, você não consegue prever quando você vai realizar o trabalho de campo, quanto tempo vai durar o seu trabalho de campo, quando você vai sistematizar, quando você vai analisar as suas informações. Então é muito importante fazer um cronograma, né, para observar as questões de planejamento do teu projeto, bem como seguir esse cronograma, porque se você não seguir o seu cronograma, você vai correr o risco de não conseguir executar a sua pesquisa dentro de um tempo hábil, tá? Então, são alguns tópicos que eu posso abordar no meu cronograma, né? Escolha do tema de pesquisa, isso daí basicamente a gente não vê, mas está aqui na bibliografia. Um primeiro tópico muito importante é revisão de literatura bibliográfica. Isso daí é muito importante. E na minha concepção, isso é um tópico que acontece de atividade do primeiro ao penúltimo mês de execução do teu projeto. Porque você vai ficar o tempo todo fazendo revisão de literatura e busca, leitura e estudos, tá? Então, isso acontece durante o tempo todo. Um outro tópico também que acontece, que é bem presente, coleta de dados. Coleta de dados, isso daí tem que ter bem marcado. Se for submeter para comitê de ética, tem que ter lá no cronograma. Da submissão e apreciação pelo comitê de ética. Quanto tempo vai ficar? Coleta de dados deve começar logo depois da aprovação do comitê de ética, tá? Não deve começar antes, não. Deve começar depois. Tabulação e análise de dados. Geralmente acontece depois da coleta de dados, mas se você tiver um tempo encurtado, você pode ir fazendo paralelamente, né? Dependendo se você tem alguém para te ajudar na equipe ou se você está trabalhando sozinho, consegue fazer isso paralelamente. É importante que se faça também paralelamente, porque a gente já vai agilizando um pouco do trabalho, né?
Análise de dados deve estar lá, construção de relatórios, divulgação dos resultados em artigos e data de defesa do teu trabalho. E entrega de relatório final também, né? Se for de bolsa, alguma coisa assim. Então, esses são tópicos que eu vou abordar no meu cronograma. Bom, gente, o que eu tinha para falar de tópico por tópico de projeto, eu falei aqui para vocês, né? Muita gente pode estar pensando, mas se eu fizer um projeto desse tamanho, professora, eu já tô quase com o meu TCC pronto. Gente, a ideia é fazer um projeto tão bom, que quando você for executar a sua pesquisa, ele já esteja tão avançado que você tenha compreensão de todas as etapas do processo. E é muito mais fácil construir o seu TCC final, seu trabalho final, se o seu projeto estiver bem estruturado e se você tiver domínio sobre todas as etapas do processo de construção da pesquisa e de como ela vai acontecer, tá bom? Então, essa é a minha indicação para vocês sobre a elaboração de projetos. Espero ter sido clara. Se eu não fui, estou aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida que vocês ficaram, né? Obrigada pela paciência. Falei 1 hora que nem vi. Já estou falando mais um bom tempo aqui de novo e vou tentar esclarecer aqui algumas dúvidas. Tem uma pergunta da Amanda aqui. Seria uma dica deixar a introdução só no final? Amanda, é uma dica. Deixar a sua introdução para fazer no final, porque eu costumo passar para os meus alunos de orientação de TCC uma tabela que ela não tem nem introdução, se eu não me engano. Ela tem justificativa, ela tem outros pontos. Porque é muito importante você amarrar alguns pontos da tua pesquisa. O teu tema, ao teu problema de pesquisa, as tuas hipóteses, ao teu objetivo. Isso é muito importante. Tudo isso tem que estar bem amarradinho e interligado para que não haja brecha entre isso. Eles têm que se complementar. Um tem que estar ligado ao outro. O passo seguinte é a tua metodologia, que é tudo que você vai fazer para alcançar os teus objetivos. Paralelamente, você pode escrever também a sua justificativa, aí você parte para o referencial teórico, né? Vai todo o estudo do estado da arte e você pode voltar para a sua introdução. Não tem problema não, porque muita gente tem dificuldade de fazer a introdução por falta de leitura, uma vez que a leitura vai sendo feita ao longo da construção do projeto. Eu acho assim, que na minha opinião, o grande problema é que às vezes a gente começa um trabalho de pesquisa sem projetar, né? Sem fazer o projeto, sem planejar o que a gente vai fazer. Então, muitas vezes a gente começa a fazer um estudo que a gente não sabe direito o que a gente está fazendo, porque a gente não leu o suficiente para estar executando. Então, uma dica que eu posso passar, até mesmo para formulação de projeto de pesquisa, para todas as etapas, é leitura. Vai ler. Ler material, esgotar a literatura. Enquanto isso, você já vai fazendo o teu referencial teórico, vai fazendo fichamento, acumulando material. Depois que você lê bastante, aí vai ficar muito mais fácil fazer todas as outras etapas e, por fim, a introdução vai acabar saindo de forma mais fácil também, tá? Em quais... Ah, tá, Aline. Em quais dessas etapas eu verifico... Ui, peraí, foi sem querer. Em quais dessas etapas eu verifico que os alunos mais falham? Aline? Em todas. Desculpa. É porque, assim, a grande dificuldade dos alunos, e é por isso que eu quis trazer essa live aqui para vocês, é compreender do que se trata um projeto de pesquisa, né? A essência de uma problemática, a essência de uma hipótese, a essência de um objetivo. E acho que eu consigo responder na metodologia. Na metodologia em materiais e métodos é onde está o maior problema. Porque, além de todos esses itens que eu falei anteriormente, muitas vezes não estarem interligados, muitas vezes não estão. A pergunta de pesquisa é um, o objetivo geral é outro, os específicos é outro. Não tem ligação entre o material, não tem uma coerência entre o material, porque às vezes falta um pouco de clareza sobre o que se trata esses tópicos. E aí, quando chega na metodologia, a metodologia não é suficiente para alcançar os objetivos propostos. E se a metodologia não for suficiente para alcançar os objetivos propostos do projeto, no teu resultado tu não vai alcançar os teus objetivos propostos também. Então, você não vai concluir. Numa avaliação de projeto de uma banca de TCC, se na sua conclusão você não tiver alcançado os teus objetivos
talvez você não vá passar, né? Porque você tem que alcançar os teus objetivos. Você propôs, você objetivou, então você tem que alcançar. Se metodologicamente você não planeja isso, você não vai alcançar. Então, talvez esteja aí o maior problema. A Amanda, né? Oi, Amanda, tudo bom? Comitê de ética é da instituição de ensino onde estará sendo realizado o TCC? Tá, vamos lá. Eu acho que a UFOPA está construindo agora, não tenho certeza. Não sei se a Dani e o Thiago, eu vi eles por aí, não sei se eles ainda estão aí, podem me ajudar com isso. Não sei se a UFOPA já tem um comitê de ética, mas hoje existe uma plataforma chamada Plataforma Brasil, aonde você entra nessa plataforma e você submete o seu projeto. E essa plataforma vai encaminhar o seu trabalho para o comitê de ética mais próximo. No caso, os últimos projetos que eu passei foi o do doutorado e o do projeto de pesquisa que a gente está em desenvolvimento. O do meu doutorado foi encaminhado para a UFPA, porque o meu vínculo era na UFPA, né? Então ele foi encaminhado para o da própria instituição, porque a instituição tinha um comitê de ética. E o do projeto de pesquisa, ele foi encaminhado para o Comitê de Ética de uma universidade privada de Belém, porque é um projeto de pesquisa do Museu Emílio Guild, né? Não é um projeto de pesquisa da UFOPA. E aí o Comitê de Ética encaminhou a Plataforma Brasil encaminhou para esse Comitê de Ética. Não é de regra que vá especificamente para o da instituição, principalmente se a instituição não tem um Comitê de Ética estruturado. Se eu não me engano, os daqui de Santarém estavam indo para o Comitê de Ética da UEPA e do IESPES, né? Eu não tenho esse conhecimento de ética da FOPA para estar avaliando os nossos projetos, tá? Existe um número adequado para os objetivos específicos no projeto? É bom ter, né? Assim, a gente vai voltar naquele assunto da delimitação do tema, né? Lembra que a gente falou lá na frente, da primeira live, sobre a importância da delimitação do tema. Também é importante delimitar os meus objetivos, né? Levando em consideração que para cada objetivo que eu tiver, eu vou ter que fazer um conjunto de coleta de informações diferentes e de dados diferentes e análises diferentes. Então, o teu trabalho, teu projeto de pesquisa, ele precisa ter início, meio e fim. Então, se você propõe mais do que 3 objetivos específicos, eu considero inviável a execução. Para TCCs, eu tenho controlado entre 2 e 3 objetivos específicos, não mais do que isso, tá bom? Nem minha tese tinha muitos. Minha tese tinha 3 objetivos específicos, um para cada capítulo de resultado. Então a gente tem que ter esse controle, sim. Não pode ter muito, não. Mais alguma pergunta? Nenhuma mais? Passaram o título aqui, a da Luciane. A hipótese deve ser feita como uma primeira resposta ao problema? Sim, A hipótese ela é uma primeira resposta ao teu problema de pesquisa e é uma resposta provisória, tá? E a gente não deve ter paixões as nossas hipóteses. Muitas vezes o pesquisador formula uma hipótese, lê muito material, formula uma hipótese teórica que tem uma absoluta paixão por ela e sofre durante o processo de pesquisa quando percebe que essa hipótese não é o que esperava para o problema de pesquisa dele. Então, a hipótese, sim, ela é uma resposta provisória para o teu problema de pesquisa. Ela é passível de ser aceita e é passível também de ser refutada. E ela precisa ter instrumentos para ser testada, tá? Empiricamente falando, teus materiais e métodos têm que permitir testar a tua hipótese. Mais alguma? Deixa eu ver se eu perdi alguma aqui. A tua já respondi já, Luciane. Acabei de ver ali. Bom, gente, acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar pra vocês aqui. Ver enquanto chega mais alguma pergunta. Eu acho que eu apaguei um slide aqui sem querer. Esse slide aqui, eu vou falar ele pra vocês rapidinho, enquanto a gente vê se chega mais alguma pergunta, que eu acabei pulando ele, não sei como, né? Quando eu tô formulando o meu problema de pesquisa, tá? Além daquelas outras perguntas que eu falei sobre exercer o meu problema de pesquisa, eu tenho que saber se o meu problema de pesquisa é original, ok? Se ele é relevante, se ele, mesmo assim que ele seja original,
relevante, interessante, se ele é adequado para mim desenvolver. Então, se eu, porque, por exemplo, eu tenho que assumir se eu tenho conhecimento suficiente para desenvolver aquele problema de pesquisa. Por exemplo, eu dou aula de muita coisa, né? E dentre as muitas coisas que eu dou aula, às vezes eu falo para vocês, olha, eu dou aula disso, mas eu não oriento com isso, porque eu considero que eu não tenho conhecimento suficiente para estar trabalhando com isso. Exemplo, semestre passado eu estava ministrando recuperação de áreas degradadas. E aí eu tive uma ideia sobre um projeto de pesquisa, sobre a metodologia de puleiros, né, de árvores, e para fazer um estudo sobre como que aqui na nossa região aconteceria, quais os tipos de disseminação de semente poderiam ser disseminadas por essa técnica e quais eram os principais pássaros que faziam essa disseminação, né? Aí uma pergunta, é um problema de pesquisa dentro da necessidade de recuperação de áreas, né? Com muitas coisas a serem consideradas, mas eu tenho que assumir que eu não conheço sementes e que eu não conheço pássaros. Pode ser uma ideia de pesquisa boa a ser executada, mas para mim, Amanda, não é execuível, porque não está dentro da minha área de atuação. Então a gente tem que se perguntar se o problema e a pesquisa pode ser executada por nós, né? Tem que ter essa humildade aí também, tá? Se eu tenho possibilidades reais para executar tal pesquisa, isso é muito importante. E isso envolve tempo e recurso financeiro. Tá? Como assim? Às vezes um aluno chega para o professor e fala, eu sou da comunidade X, que fica bastante longe, e eu queria executar um trabalho lá. Aí a gente pergunta, qual é o problema de pesquisa? Aí o aluno não sabe responder. Aí depois você sabe responder, aí você, como é que você vai executar essa pesquisa, né? Quanto tempo você tem para fazer? Quais os recursos que você tem para ir para lá, para desenvolver o trabalho de campo? Então, tudo isso são perguntas que a gente tem que executar e fazer. Quando o aluno é da comunidade, ainda fica mais fácil, porque no período de férias ele vai para lá naturalmente. Então, se ele tiver bastante tempo, ele pode executar a pesquisa. Mas, gente, para um aluno de graduação executar uma pesquisa sozinho, ele tem que ter muita maturidade. Então, como que o professor vai acompanhar um trabalho desse? É complicado, né? Então, é difícil. Então, isso são perguntas que a gente tem que fazer sobre a execuibilidade dos projetos. Se é possível executar ou não, né? Então, eu tenho muitas ideias de projeto para desenvolver na Resex, por exemplo. Mas como que eu vou executar? Como que eu vou levar os alunos para lá de barco? Quais são os recursos financeiros? Qual é a segurança da minha equipe, que eu vou tratar para a minha equipe? Então, tudo isso são perguntas que eu tenho que fazer no momento em que eu estou formulando um problema de pesquisa. Porque se o meu problema de pesquisa, eu submeter ele a toda essa pressão e ele não passar por essa pressão, pula de problema. Que daí o projeto ele já muda no começo, porque não tem como pensar nessas questões depois que o cronograma está pronto, que é o último aspecto do projeto. Não tem como pensar, porque tu já pensou, se você faz todo um projeto, aí chega no final, você percebe que você não tem conhecimento para executar, você não tem recurso financeiro, você não tem tempo para fazer. Então essas perguntas devem ser feitas no início, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, gente, assumindo que não temos mais perguntas, né? Eu vou fechar essa live, tá? Porque eu salvo as lives pra eu postar depois no YouTube. Então eu vou fechar essa live e eu vou abrir a live novamente. Quem tiver, eu expliquei no começo, o que a gente vai fazer? São 2 momentos da live. Esse momento em que a gente conversou, teoricamente, esclareceu dúvidas. E o segundo momento, onde eu vou puxar alguns alunos, especificamente meus orientandos, para falar um pouco dos seus projetos e eu vou submeter algumas perguntas aqui dessas que a gente trouxe, né? Sobre problemática, sobre o problema de pesquisa, porque é para a gente exercitar um pouquinho, como é uma atividade do grupo. Então eu vou fechar essa live e aí quem não faz parte do grupo de pesquisa e quiser entrar e quiser passar por esse mesmo processo, quiser que eu chame aqui, né, tiver alguma dúvida que queira falar também, porque às vezes o número de caracteres aqui não transparece o que a gente quer falar. Então a gente vai abrir um bate-papo aqui, tá? Face a face com os interessados, meus alunos e não alunos também, tá bom? Tchau e até daqui a pouco.